Sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de poder estar aqui juntos, ouvindo, falando e aprendendo dele através da sua palavra. Agradeço a você e a sua família que tem dispensado tempo durante a pregação da palavra de Deus para se fortalecer. Isso faz bem à sua alma, faz bem ao seu espírito, à sua mente, faz bem à sua família. Portanto, muito obrigado a você que tem me acompanhado, a você que tem se preocupado em enviar as mensagens a outras pessoas do seu convívio. Que Deus continue te abençoando. Na mensagem de hoje eu quero trazer mais um princípio da palavra de Deus quando estamos lendo a Bíblia Sagrada. Quando eu abro a minha Bíblia para ler, eu preciso levar em conta um outro grande princípio a fim de que eu possa ter também grande proveito. Nós, na mensagem anterior, aprendemos que o princípio é a palavra, Deus, ou seja, Deus, a palavra, a mensagem da palavra, o profeta que recebe a mensagem e o povo para o qual é transmitida a palavra. Hoje nós vamos ver que essa palavra, antes de ser escrita, ela foi uma mensagem falada, oralmente falada. Primeira parte que eu preciso compreender quando estou lendo a Bíblia. O que está escrito foi antes falado. Está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Então Deus falou antes da palavra ser escrita. Amós, o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, ele diz que Deus nunca fez absolutamente nada sem que primeiro revelasse o segredo do seu coração aos profetas, os seus servos. Nessa questão entendemos que primeiro a palavra de Deus foi uma palavra oralmente falada. Segundo lugar, ela é uma palavra escrita. Agora sim, aquilo que foi falado antes, agora passou a ser escrita. O escrito. Está escrito em Êxodo capítulo 31, versículo 18, até quem escreveu a primeira parte da Bíblia. Diz o seguinte: e deu a Moisés, está falando de Deus, e Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as palavras, ou seja, as duas tábuas do testamento, tábuas escritas pelo dedo de Deus. Veja então que nós, mais uma vez, eu repito o que eu tenho dito, não estamos lendo um livro comum. Nós estamos lendo palavras que foram oralmente ditas e posteriormente escritas, mas escritas primeiro pelo dedo do próprio Deus. Quando eu pego a Bíblia, eu tenho que ter consciência de que estou lendo um livro totalmente espiritual, porque ele revela para mim as palavras de Deus que anteriormente foram faladas e agora foram palavras escritas, mas escrita primeiro pelo dedo de Deus. Deus sabia o que estava fazendo, está se referindo aos 10 mandamentos, entre tantos outros mandamentos. Nós temos os 10 mandamentos que inicialmente Deus escreveu como base para o nosso ensinamento e para a nossa aprendizagem. Mas eu quero que guardem esse princípio. Primeiro, a palavra foi falada. Segundo lugar, ela foi escrita, falada por Deus, escrita por Deus. Deus está no comando de toda a palavra escrita. Por isso nós chamamos a palavra de Deus. É uma expressão corretíssima quando nós usamos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. É claro que, tratando-se do livro, nós temos a palavra de Deus escrita no livro chamado Bíblia, que nós já aprendemos aqui, que é uma biblioteca, ou seja, um conjunto de 66 livros,
mas toda essa escrita é a palavra de Deus. Nós vamos continuar vendo alguns outros princípios quando estamos lendo a Bíblia, se Deus nos permitir, a partir deste momento, porque é muito interessante que nós nos familiarizaremos com a palavra de Deus, que nós nos adequamos à palavra de Deus escrita. Eu sei que você lê a Bíblia, como eu leio a Bíblia, e você passa a amar a escrita da Bíblia ainda mais quando você compreende esses princípios bíblicos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e nós vamos continuar nessa sequência dentro desse segundo princípio. A palavra de Deus é falada, a palavra de Deus escrita, mas também nós vamos ver que a palavra de Deus ela deve ser lida. Essa é uma sequência de princípios que existem dentro da palavra de Deus. Isaías capítulo 34, versículo 16, ele disse que a gente devia procurar no livro e ler. Então a palavra falada, escrita, ela deve ser lida. Procurem, buscai no livro do Senhor e lede. Qual o livro do Senhor? A Bíblia. É uma ordem, então ela deve ser lida. Tenham um conhecimento geral do texto. É isso que ele está dizendo ao falar sobre a leitura da Bíblia Sagrada. Você faz uma leitura da Bíblia Sagrada, de um capítulo, de um livro, de um versículo, você está tomando conhecimento da escrita, daquilo que foi falada por Deus, daquilo que foi escrito por Deus, e agora você está lendo algo que veio de Deus. Não é interessante? Portanto, essas três coisas dentro do segundo princípio são fundamentais para entendermos o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Continuaremos na próxima mensagem, na divisão deste segundo princípio da palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós queremos agradecer a Ti. Agradecer, ó Deus, por ter deixado conosco a Tua palavra, que um dia foi falada pelo Senhor, foi escrita pelo Senhor, e agora nós podemos ler-la através da escrita da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esse livro santo, esse livro espiritual, esse livro que fala conosco. O Senhor fala conosco através dele. Abençoa as pessoas que me assistem, abençoa, Deus, as famílias, livra-nos de toda espécie de males, guarda-nos para o Teu serviço, para o Teu louvor, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, fique debaixo da autoridade da palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, siga a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus, e você será próspero, como Deus disse a Josué. O Senhor te abençoe. Muito obrigado por mais uma vez me assistir.